Bom dia, pessoal. A pedido do professor, eu vou tentar traduzir aqui para vocês e dar algumas dicas de como memorizar e focar no que é interessante para vocês passarem na prova para operar empilhadeiras aqui na Austrália. Especificamente, esse livro aqui é focado nas leis e normas para operadores de empilhadeiras em Queensland. São basicamente 65 questões práticas, a maioria delas você tem que realmente escrever tudo que é exigido, focando nas palavras principais, e você, ao final, tem mais 9 questões de cálculos, 9 ou 10 questões de cálculos que você tem que mostrar como você chegou naquele resultado. Vou começar lendo uma a uma e mostrando para vocês o que vocês devem focar. O livro, ele sempre vai providenciar mais opções do que na prova. Na prova, por exemplo, no livro ele vai dizer assim, quais são os 9 coisas que você deve prestar atenção na hora que você estiver fazendo o seu checklist. Mas no dia, na prova, pode ser que ele peça apenas 5, ele não vai pedir as 9. Então, é bom que você tente gravar o máximo possível para que no dia você sempre tenha alguma sobra, algum recurso de sobra para você providenciar caso venha esquecer de algum. Começando com a primeira. A primeira fala assim: quantos dias você tem para passar na prova de trabalho em alto risco para conseguir essa licença? A resposta é 60 dias. Se você responder 60 dias, você já passou. A segunda fala: o que você tem que fazer se a sua licença HRW não for renovada dentro de 12 meses depois que ela expirou? E a resposta é: você tem que retreinar, fazer o curso de novo e fazer um novo teste com uma organização que seja autorizada para isso. As palavras em inglês são retraining and sit an assessment with a registered training organization as you cannot renew. A terceira pergunta vai falar assim: você tem que renovar essa licença, que é a licença de trabalho de alto risco? A resposta é sim. E qual que é a frequência? E aí você só tem que responder 5 anos. A cada 5 anos você tem que renovar. A quarta pergunta fala: quais são o checklist pré-operacional antes de você começar a funcionar a empilhadeira? Então, a primeira é você checar se você não tem nenhum dano visual. A segunda, olhar se você possui os garfos da empilhadeira ou algum tipo de anexo. A segunda, olhar debaixo da máquina para ver se não tem vazamento de óleo. A terceira, checar se está tudo ok com o mastro. A quinta, checar os carneiros hidráulicos, que são aquelas partes como se fosse de motocicleta, que você tem os garfos, né, que encolhe e absorvem impactos. A sexta, mangueiras. Sétima, são a plaquinha que você contém todos os dados da empilhadeira. A oitava, óleo. E a nona, bateria. A quinta pergunta é: o que significa LCD? E a resposta tem que ser não qual que é o acrônimo, mas a resposta tem que ser o que significa isso. Porque o acrônimo seria Load Capacity Distance, mas você tem que dizer o que significa isso. Ele é a distância entre o calcanhar dos braços da forklift e o centro de gravidade, que vai ser exatamente o meio da onde você tem a sua carga. Sexta, você tem que providenciar quais são os 7 checks, as 7 checagens que você tem que fazer depois que você colocou o seu cinto de segurança e você ligou a empilhadeira. Então você tem que checar: 1, os medidores;
2, as luzes. 3, a buzina. 4, se aquele aviso sonoro da buzina está funcionando. 5, a direção. E 6, os freios. A 7ª, ele vai pedir para você, quando você estiver conduzindo o seu checklist inicial e você encontrar aqui o data plate, que são onde você tem as informações, aquela plaquinha onde você tem as informações na empilhadeira, está faltando ou não é possível de você ler, o que você deve fazer? Então a resposta é simples: stop, tag e report. Pare, coloca a plaquinha lá de que ela não está operacional e 3, reporte para um superior. Só se você colocar stop, tag e report, você já finalizou. 8. Foca sempre nas palavras, pessoal. 8. Liste 5 checagens que você deve conferir nos pneus da empilhadeira ou nas rodas. E aqui o truque é porque você não deve só conferir, você tem que dizer quais são os defeitos. Então você vai falar que o primeiro, checar se o ar está correto, a pressão de ar está correta, checar se o desgaste não está abaixo do que é o indicador. 3, checar se o pneu está adequadamente dentro dos aros. 4, se não tem nenhum pedaço faltando da borracha. E 5, se o desgaste da borracha não está desigual. 9, listar 5 formas de autoproteção, né, que você tem anexado na empilhadeira. O primeiro é a proteção superior, que você tem na cabeça, que protege o operador contra objetos que venham cair. Você tem o segundo, que protege os pés do operador. O terceiro, que é o que protege a carga, tanto a carga quanto o operador, se alguma coisa venha ficar instável. A 10ª pergunta: por que não é seguro você reabastecer enquanto o motor está funcionando? A resposta é porque o combustível pode inflamar, pode causar fogo. Pergunta 11. Manter o ar dos pneus corretamente operacionais é importante. Por quê? E a resposta, você só precisa usar 2 palavras: stability and safety. Estabilidade e segurança. E aí você já resolveu. 12. Ok, se você tiver a visão obstruída quando você estiver dirigindo a sua empilhadeira, quais são as 4 coisas que você pode fazer antes de se movimentar? A primeira é você checar o caminho para ver se está livre. A segunda é viajar no modo reverso. A terceira, usar um observador, spotter ou spotter. A quarta é reempilhar a sua carga. No dia da prova, eles vão pedir apenas só 3, então foca só nos 3 últimos. A pergunta 13. Por que você deve manter-se atento ao movimento da carga quando você estiver movimentando? E a resposta é para manter a estabilidade do carregamento. 14. Por que não é seguro manobrar a empilhadeira numa rampa ou numa superfície inclinada? E a resposta é: primeiro, você tem que colocar 2 razões. A primeira é porque a empilhadeira pode tombar de lado, e a segunda é porque você pode perder a carga. 15, pergunta 15. Explique o que são hazards, né? O que são os riscos. E a resposta é uma situação com potencial de causar danos às pessoas ou à propriedade. Explique o que é risco. E aí o risco é um pouquinho diferente, mas é só a chance daquele risco causar danos às pessoas ou à propriedade. Pergunta 17. Quais são as 3 penalidades que o WHS, regulador, que é o Workplace Health and Safety, pode aplicar se você falhar no teste ou no curso de alto risco? A primeira, a sua licença pode ser suspensa.
ou a licença pode ser cancelada, ou eles podem recusar renovar sua licença. A última dessa página, que é a 18, você tem que citar 12 tipos de risco que você pode encontrar no seu ambiente, né? Faz site hazards. Antes de você iniciar as operações com a empilhadeira. Então ele tem aqui uma lista de 12, mas no dia você pode providenciar algumas aleatórias, porque de ambiente para ambiente muda. Então tem algumas sugestões aqui. Linhas de transmissões, aquelas elétricas, árvores, serviços que estão no alto, overhead service, awning, que são aqueles toldos, porta de rolar, pontes, prédios, veículos, plantas e equipamentos, pedestres, condições imperfeitas da superfície, né, ou do chão, e uma pobre iluminação. Pergunta 19. Liste 3 coisas que o seu empregador precisa assegurar para a saúde e a segurança de todos os empregados. Então vai lá. A primeira, você tem que providenciar um lugar com planta e equipamentos seguros. Segundo, um seguro sistema de trabalho. E o terceiro, adequadas instalações. 20. Liste quatro documentos a respeito de segurança que você pode obter. E aí tem um acrônimo. O acrônimo é de CARL, é um name. C-A-R-L, CARL. Então, primeiro, C, Código de Prática. 2, que é o A, padrões australianos, Australian Standards. O R, que é o R, de regulações. E o L, que é de legislação. Pergunta 21. Liste 3 pessoas que você pode discutir a respeito dos riscos no local de trabalho antes de começar e explicar o porquê. As 3 pessoas são outros trabalhadores, ou o supervisor, ou o responsável por segurança, como se fosse o segurança do trabalho, responsável pela segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. E por que você deve conversar com eles? Porque você tem que saber quais são as políticas e os procedimentos do seu local de trabalho. A pergunta 22 fala: antes de começar o trabalho, quais são as 8 coisas que você precisa considerar e planejar previamente para poder estabelecer quais são os riscos que aquele local possuem para a sua determinada tarefa. Então tem um acrônimo que você usa aqui da palavra place. A P-L-A-C-E-S, places. Então o primeiro são permissões, são autorizações. Segundo são localização, acesso, comunicação, saídas, habilidades, equipamentos de proteção individual e licenças. A pergunta 23 fala: quando você estiver checando, quando você estiver checando o HRW com o seu empregador ou com os trabalhadores, quais são as suas obrigações por legislação que você deve obedecer? Quais são as suas 4 responsabilidades? Então, a primeira, assegurar que você está ok com a sua saúde, com a sua própria saúde. A segunda, não colocar os outros em perigos. A terceira, cuidar da sua própria segurança. E quarto, seguir as regras e as regulações referentes ao WHS. Pergunta 24. Lista 4 coisas que seu empregador precisa providenciar se ou antes de operar um equipamento que não é familiar. A primeira, supervisão, informação, instrução e
treino, que é a quarta. O acrônimo vai ser SIT, que é S, 2 Is e T. A pergunta 25 vai ser relacionado a qual que é a distância mínima que você tem para operar de linhas de transmissões. E aí você tem diferente quantidade de voltagem, desde da menor até a mais alta. Vocês são 3. Mas basicamente você tem que gravar, que são 3 metros, 6 metros e 8 metros. Quando vocês estiverem estudando o livro, vai ficar fácil de vocês assimilar, vai ser sempre 3 opções, você começa da mais baixa até mais alta. Então, são 3, 6 e 8 metros. Não esqueça de colocar a medida de distância, metros, o M. 26. Como você deve encontrar a voltagem que está acima nas linhas de transmissões? E a resposta é checar com autoridade elétrica local. 27. Liste 5 indicadores visuais usados para identificar as linhas de transmissões elétricas. E aqui nessas 5, não sei bem a tradução de todos eles, mas o primeiro é target taus, market balls, que são aquelas bolas que separam as linhas de transmissão e tocam uma na outra, avisos e sinais. O terceiro são marcas coloridas que você encontra em alguns lugares, e o terceiro são alguns postes pintados que asseguram quais são as cores ou qualquer potência que tem ali. Então, basicamente 5. Mas no dia da prova ele vai pedir apenas 2. Então, tenta gravar o máximo possível e só cita 2 no dia da prova, que geralmente esse é o padrão. 28. Liste 5 passos que você deve tomar caso a sua empilhadeira, na hora que você estiver operando, toque em linhas de transmissões. E aí, nesse aqui você tem que memorizar as palavras e providenciar também uma explicação para elas. Então, primeiro é aviso. Aviso outras pessoas para ficarem em lugares que são seguros. Terceiro, break, que é quebre o contato com as linhas de transmissões. Terceiro, stay, que é fique na máquina, se é possível ficar, mas se começar fogo, você tem que pular para fora, sem tocar na sua máquina e ainda se manter a 8 metros de distância. A quarta é reportar. Reporta para uma pessoa autorizada e assim checar antes de utilizar o equipamento novamente. Esse daqui não tem jeito, você não basta focar nas palavras, você tem que focar na resposta inteira. A pergunta 29 é: quando você pode carregar passageiros ou dar carona para os passageiros na sua empilhadeira? E a resposta é somente, tem que focar no only, somente se a empilhadeira foi desenvolvida para carregar uma outra pessoa e possui assento para isso. A 30. Liste 5 medidas de controle usadas para proteger, ao mesmo tempo, pedestres, outros trabalhadores, veículos e a planta onde você está. A planta, eu digo o espaço. E aí você tem, que é a parada, o stop, luzes de risco, hazard lights. Terceiro são os próprios sinais, as placas. 4 são barreiras. 5, as zonas de exclusões, que são, você coloca cones. E 6 são o plano de gerenciamento de tráfego. Geralmente você tem tráfego controle, é muito comum aqui na Austrália, pelo menos. Pergunta 31. Qual equipamento é necessário para operar a empilhadeira em áreas que são muito escuras ou durante a noite? E a resposta é iluminação adequada. Pode ser qualquer tipo de equipamento, desde que providencie a iluminação necessária. Pergunta 32. Quais são as 4 formas que você pode comunicar com outros trabalhadores no ambiente? E aí você tem a verbal, a escrita, os sinais, que são os cartazes ou as placas, e os sinais com as mãos.
pare, venha, adiante, esse tipo de coisa. Pergunta 33. Se um trabalhador der para você um sinal que você não entendeu, o que você deveria fazer? E a resposta é: pare e esclareça. Você tem que usar duas palavras, você não pode escapar disso. Stop e clarify. Use as duas que você matou essa questão. Pergunta 34. Como encontrar previsões do tempo para planejar suas tarefas? Especificamente quando você precisa fazer num ambiente externo. E aí a primeira, preparar um adequado risco de controle. Terceiro, planejar o seu ambiente de trabalho. E terceiro, agendar as suas atividades de trabalho. A pergunta 35. Você tem que listar 4 tipos de riscos relacionados ao tempo, às condições climáticas, que pode impactar suas operações com a empilhadeira. A primeira são aquecimento, heat. Segunda, smoke, fumaça. Ele não vai te dizer para explicar de onde que vem isso, da fumaça, mas o livro sugere isso. Terceira, gelo ou neve. E a quarta são ambientes escorregadios. Pergunta 36. Quando você estiver operando a sua empilhadeira num ambiente que seja molhado ou escorregadio, quais são as duas formas de você operar com mais segurança? Então, a primeira, reduzir a velocidade, e a segunda, não frear bruscamente. Pergunta 37. Quando você está levantando ou abaixando a sua carga perto de outras ou sobre pessoas, por que isso não é permitido? E a resposta é: porque você tem risco de você machucar ou causar morte. Você pode dizer só risk of injury or death. Pergunta 38. Motores com combustão interna, como gasolina, gás e diesel, produzem gases que são perigosos. Por que eles não devem ser usados em espaços confinados? E a resposta é: porque a fumaça pode matar. The fumes could kill. E a segunda pergunta relacionada dentro da mesma é: qual tipo de empilhadeira você pode usar nesse tipo de espaço com fluxo de ar reduzido? E a resposta é elétrica. A questão 39 é: quando você está carregando as baterias, por que elas devem ser carregadas em áreas bem ventiladas? E a resposta é: porque elas liberam gases tóxicos, perigosos e podem explodir. Pergunta 40. Quando você usa a empilhadeira, por que você ficar zigue-zagueando de costa pode ser perigoso? E a resposta é: porque você pode lesionar pessoas ou danificar a propriedade. Pergunta 41. Se você precisa movimentar uma carga subindo ou descendo uma rampa, qual direção a sua carga precisa estar voltada? E a resposta é uphill, ou seja, voltada para cima. Pergunta 42. Se a empilhadeira começar a rolar para cair de lado, o que você deveria fazer? A resposta é: você permaneça na empilhadeira e proteja-se você mesmo até que ela pare. So, remain in the forklift and brace yourself until stationary. Pergunta 43. Quais são as 6 ações que você pode... Quais são as 6 ações que a empilhadeira pode causar quando ela tomba de lado? As 5 ações são: não segura velocidade, ou não segura velocidade quando você está virando. A segunda são superfícies irregulares. A terceira,
a carga irregular, pneu furado. A 5 é você dirigir muito veloz. E a sexta, você fazer uma curva com uma carga muito alta. Ele ainda providencia mais duas, que é a sétima, você não está com a sua carga centralizada. E a oitava, você fazer uma curva numa superfície inclinada. A 44 é listar 6 ações que podem fazer com que a sua empilhadeira tombe para frente ou para trás quando está movimentando. A primeira é estar sobrecarregada. A segunda, você freia bruscamente. A terceira está com a torre muito inclinada, a torre ou mastro inclinada demais para frente. A quarta é a sua carga não está totalmente encostada no braço e no garfo da forklift, da empilhadeira. A 5, dirigir muito rápido. A sexta, você descer na superfície inclinada mais de frente. A sétima, você dirigir com uma superfície irregular. E a última, quando o mastro ou a torre está muito alta e vai passar por uma porta ou algum caminho que você tem o espaço acima reduzido. Pergunta 45. O que é importante? Qual papel é importante? Qual o papel do cinto de segurança para uma empilhadeira? E a resposta é impedir que você seja jogado para fora, em caso de acidente ou manobra. Pergunta 46. Para manter a estabilidade da empilhadeira, e da sua carga, aquela parte que você desloca de um lado para o outro deve estar sempre, aí você tem que completar isso aí. E a resposta é centralizado, quando você estiver viajando. Pergunta 46. Quando você estiver movimentando a sua empilhadeira, com ou sem carga, qual que é a altura segura para você carregar a carga? E a resposta é concentrada no eixo ou mais baixo possível, as low as possible. Pergunta 46. Operando uma empilhadeira com a carga alta em uma linha reta, ou se você estiver virando, pode ser perigoso. Por quê? E a resposta é porque a altura reduz a estabilidade. Pergunta 49. Carregando uma carga com somente apenas um dos braços do garfo, não é seguro. E a pergunta é, por quê? E aí você tem 3 respostas aqui. 1, porque a estabilidade vai ser reduzida. 2, porque você pode danificar a empilhadeira. E 3, porque você pode perder a sua carga. Você pode danificar ela. Pergunta número 50. Se a sua carga não está totalmente encostada no calcanhar do garfo da empilhadeira, do braço da empilhadeira, qual tipo de efeito você pode ter na sua operação? E a resposta é estabilidade e capacidade reduzida. Pergunta 51. Listar 4 formas de encontrar o peso da carga. E a primeira é, você pode checar nas notas, como notas de despacho, ou na própria doca. A segunda, você pode pesar isso numa balança, pesar a carga numa balança. A segunda, você pode calcular. E a quarta, você pode procurar no próprio carregamento, se ele não tem algum tipo de marca lá. A pergunta 52 é, qual que é a mais comum centro de carregamento nas empilhadeiras da Austrália? E a resposta é 600
600 milímetros. Pergunta 53. Vamos ver aqui. Ok. Qual que é o nome da estrutura de ferro fornecida para preencher espaços, gaps, entre o caminhão e a plataforma de abastecimento, a loading dock? E a resposta é dock plates ou bridge plates, que são aquelas plataformas de ferro que você só conecta com outros. Tem as duas modalidades, uma é maior, outra é menor, mas você pode usar dock plates ou bridge plates, que são pontes. A 54 é: onde você deveria procurar as informações a respeito da capacidade de anexo de algum outro material ou de algum outro equipamento na sua empilhadeira? E a resposta está na plaquinha de dados. São aquela plaquinha de ferro, a data plate. A 55 é: o que você deveria fazer ou onde você deveria encontrar a correta informação para anexar um diferente equipamento na sua empilhadeira? E a resposta é no manual de instruções do fabricante. A 56 é: listar 5 formas de anexo que você pode usar na sua empilhadeira. E a primeira são aqueles, me falha o nome. O nome é carpet spike, é como se fosse aquele tubo grande que você tem que você enrola o carpete, que você enrola tapete. O segundo é jib, que é como se fosse um gancho. A terceira é uma plataforma de trabalho que você pode carregar a pessoa. A quarta é extensões do próprio garfo, fork extensions. E a segunda é drum clamp, que são aqueles prendedores que você carrega tambores, por exemplo. São aqueles braços que você pega tambores. A 57 é: qual que é o efeito da jib, o anexo jib, numa forklift? Lembrando que jib são aqueles ganchos que você carrega coisas mais pesadas. Como se fosse... Como é que é o nome? Me fugiu o nome agora, mas você tem jibs que não são movimentados como na empilhadeiras, mas eles são fixos no chão. Bom, os 3 efeitos são que ele pode reduzir a sua capacidade de carregamento. Terceira, ele pode aumentar o centro de gravidade. E o terceiro, ele pode balançar a carga. Ele ainda providencia um último, um adicional, que é reduzir a estabilidade. Pergunta 58. Quais são os efeitos na empilhadeira depois de você adicionar qualquer um desses anexos? O primeiro e aí você tem que providenciar 2. O primeiro é reduzir a capacidade de carregamento da empilhadeira. E o segundo é aumentar o centro, a distância do centro de carregamento. A load center distance. Pergunta 59 é: o que você deve procurar quando está, ou você deve avaliar quando você está empilhando um carregamento em cima de outro? O primeiro é uma superfície estável. O segundo, que materiais pesados e líquidos devem sempre estar embaixo. E o terceiro é não empilhar muito alto para que isso não se torne instável. A 60 é o ponto de balanço. Onde é o ponto de balanço da empilhadeira? E a resposta é exatamente no centro da roda dianteira da empilhadeira, onde os pneus tocam o chão. A pergunta 61 é listar 4 coisas que você deveria fazer se a sua empilhadeira quebrar de qualquer forma. E a primeira é: você deve parar. A segunda, você deve abaixar os garfos até o chão, se for possível. A terceira, você deve identificar, que é tag out,
Você tem que marcar lá que ela não está operacional. E a quarta é reportar para uma pessoa autorizada. Pergunta 62. Onde que não é seguro estacionar a empilhadeira? E você tem que providenciar 7. E aí ele vai dizer, em locais de saída, nas portas, em frente de equipamentos de bombeiro, combate a incêndio, em superfícies que são inclinadas. A quarta são estações de primeiros socorros. A 5, em locais de passagem de pedestres ou de carros. A sexta, em frente de saídas de emergência. Aí a sétima, em cruzamentos de linha férrea. A 63 qual que é o procedimento normal para você parar uma empilhadeira? O primeiro você tem que abaixar os garfos até o chão. O segundo, acionar o freio de mão. Terceiro, selecionar a posição neutra. E a quarta, remover as chaves. A pergunta 66 quando você estiver saindo da empilhadeira, por que você deveria remover a chave da ignição? E a resposta é para prevenir não autorizado uso. A 65 é um desenho que você tem que indicar onde que é o centro, a distância do centro de carregamento da empilhadeira. Eu vou até mostrar aqui para vocês, porque vocês estão vendo aqui nesse desenho. Então, a distância você tem que marcar exatamente onde é o centro do seu carregamento, que está representado aqui pela caixa, que esse centro aqui vai ser o centro de gravidade. Entre o centro de gravidade e a extremidade que toca o mastro, que você toca a torre da empilhadeira, essa distância do meio até lá, a extremidade, é onde que você tem a distância do seu centro de carregamento, o LCT. Tá vendo? É a diferença do meio até a extremidade do seu carregamento. A próxima pergunta também são desenhos que você tem que indicar qual que é o carregamento que está acima da capacidade, né, da empilhadeira. E aí ele te dá algumas informações. Vou mostrar aqui o desenho primeiro. Esse é o primeiro desenho. E aí ele te dá duas informações aqui. As empilhadeiras acima, elas podem ser carregadas até 2.000 quilos de capacidade, e o centro de carregamento dela é apenas de 600 milímetros. E aí você tem, todas elas estão carregando 2.000 quilos, então até aí tudo bem. Porém, o que vai diferenciar delas é qual que é o centro de carregamento delas em milímetros. Como a questão aqui ela deu 600 milímetros, então você tem que encolher com aquela que o desenho vai te fornecer. Por exemplo, o primeiro é de 1.400. Você sempre vai dividir por 2. Se você dividir o primeiro, vai dar 700 milímetros, ou seja, vai ficar acima da capacidade de empilhadeira, dada pela questão que é só de 600. Então, ela que está incorreta. Se você dividir a segunda, 1.200, por 2, vai dar 600, ou seja, ele atende, está correto. E a terceira, que é de 1.000, se dividir por 2, vai dar apenas 500, ou seja, também está correto. Por quê? A distância da carga de uma extremidade à outra vai ser em milímetros, mas até a metade dela vai ser onde você vai encontrar a distância do seu centro de carregamento. E é isso que é mostrado na sua empilhadeira. Se essa distância ela for superada do que da sua empilhadeira, o seu carregamento está acima da capacidade. A terceira é basicamente a mesma coisa, só que ele mostra com dados diferentes. Ele vai falar assim, as empilhadeiras acima, elas podem carregar até 2.000 quilos. E só que o centro de carregamento dela é apenas de 500. E aí você tem que fazer a mesma coisa da primeira. Você tem que fazer a soma, dividir por 2 e ver qual que é aquilo que está dentro ou não.
E aí, ao invés de você dizer aquela que está sobrecarregada, na questão na 51, na questão de baixo, na B, você vai ter que fornecer qualquer aquela que está correta. As últimas perguntas são perguntas que você... São as perguntas práticas que você tem que somar. Não sei se dá para ver aí. Você tem que mostrar, você tem que fazer o cálculo. Então, ele vai te dar algumas informações. Por exemplo, quanto que pesa o pallet, quantas camadas você tem do carregamento e quantas caixas você tem por camadas. E qual que é o peso das caixas. Então, você faz a soma de todos eles e dá a resposta. Você tem que mostrar a sua conta com relação a isso. No dia, eles vão fornecer a calculadora também, se você precisar. As questões 4, 5, 6, 7 e 8, eles vão te fornecer tipo uma placa dessa daqui, que você vai ter que procurar as informações e responder. Então, não vai dar para ficar explicando aqui para vocês, que eu não vou conseguir mostrar na tela adequadamente. Mas, por exemplo, só a questão 4 aqui. Qual que é a capacidade máxima da empilhadeira poder carregar com a torre inclinada em 6 graus? Então, você vai procurar aqui onde que ele fala a capacidade da torre. Não vai dar para vocês verem aí, mas onde que ele vai falar a capacidade da torre com o máximo de inclinação. Então, você vai procurar os graus lá e ver qual que é o número que ele vai te apresentar lá. Então, a resposta vai ser 900 quilos. E a mesma coisa você vai encontrar com os outros. Então, você só olha onde que está a informação lá e preenche aquilo que você precisa. A questão 9 é mais para você, ele vai te dar alguns dados, e aí você tem um desenho de um container com as letras A, B, C, e você tem que só escrever o que significa o A, quanto que representa o A, quanto que representa o B, qual que representa o C. E também você tem que fazer o cálculo de quanto que vai representar a distância de capacidade de carregamento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele já fornece que o container ele é largo em 2,4 metros, ele é alto em 2,5 e ele é longo em 5,4 metros. Então você vai dizer, ó, o A representa tanto, o B representa tanto e o C representa tanto. E aí, o último, que é a distância do centro de carregamento, você vai ter que dividir. Lembra da mesma coisa que a gente fez o cálculo com aquele desenho? Que você divide por 2, quando você divide por 2, você encontra qual que é a distância do centro de carregamento, que nesse caso aqui vai ser 1.200 mililímetros. Por que 1.200? Porque o B aqui é o quanto que o container é largo. E ele é largo em 2,4 metros. Se você transferir isso para mililímetros, vai ser 2.400 mililímetros. E aí, como você divide por 2, você vai encontrar exatamente 1.200 mililímetros. Essa daqui é bem fácil, é só colocar as informações. E a última questão, que é bem interessante, você vai ter uma outra placa também, com algumas informações, bem parecida com aquela outra lá. Só que a diferença é de que, além de você providenciar a resposta, que ele vai te dar primeiro 3 situações. Se você tem um pallet, tem tanto de distância, ele é X largo e ele pesa o valor de tanto. E aí você tem que dizer se esse carregamento ele é seguro para ser levantado ou não. Você vai ter lá as caixinhas, yes ou não, sim ou não. E aí você tem que apresentar ou o cálculo que você fez ou a sua razão. Você pode só escrever ou você pode apresentar o cálculo. Acho que o cálculo é mais fácil, na minha opinião, porque você só coloca as mesmas informações aqui, ou você multiplica, ou você adiciona o valor, e aí você só dá a resposta. Você marca se é sim ou não. Beleza? É isso. Espero que tenha ajudado vocês. Se não, vocês podem me encontrar por aí. João Alves, fico à disposição de vocês. Boa sorte!